sempre no ponto, metro quadrado. Então isso está enraizado em nós aqui, entendeu? Sim. E é algo que a gente precisa ser mostrado com aquela sua estrutura que você trouxe ali no showroom. A gente está vendo outra coisa, eu nunca tinha participado de uma apresentação desse jeito, né? O Vértice é uma homenagem a Araguaína, as curvas homenageiam aí o Lago de Araguaína, as cores foram escolhidas para que todo araguainense se sentisse orgulhoso. Mas a partir do momento que você conhece o projeto e que se envolve no projeto, que não é simplesmente aquele metro quadrado, daquele quarto, daquele espaço que você está comprando um conjunto. Agora, o dinheiro que ele vai investir, pensando ali numa aposentadoria, numa diversificação, ele não pode ter dor de cabeça, ele tem que investir com segurança, com conveniência. Esse público, geralmente, ele quer ver o início, o start. Quantas casas com um projeto bem feito com eficiência, ela com menos metragem entrega muito mais. Então, assim, esse conceito de metro quadrado, ele não é o conceito mais inteligente. Hoje eu recebo aqui na minha casa o meu amigo Johnny Cardoso, da Big. É um grande amigo meu, nós estudamos juntos no Pequena Universidade, na infância. E é um prazer rever você novamente nesse mundo empresarial aqui de Araguaína, ajudando a transformar essa cidade, tendo você como parceiro, como cliente e como uma pessoa que carrega esse mesmo propósito meu e da M21 de ajudar a transformar essa cidade. Bem-vindo à minha casa. Obrigado. Né? É muito bacana ter você aqui. E conforme eu estava falando, Johnny, nós somos da mesma geração e eu entendo que nossas histórias têm muitas similaridades. Né? Nossos pais, meus avós, seu pai, né? Em 1970 veio para cá, mais ou menos, meu avô também. E nossos pais tinham negócios aqui e acabou que representamos aí uma segunda geração, né? Você até num segmento diferente, né, do seu pai. Eu acabei continuando os negócios do meu pai, mas trazendo aí uma inovação também dentro do meu negócio. Então, assim, eu queria que você me falasse quais são os principais desafios em se empreender aqui em Araguaína e ter um negócio e essa responsabilidade, e os principais diferenciais que você entende que você carrega e que você persegue para ter esse resultado aí virtuoso aí da sua empresa e aqui dentro de Araguaína. É muito bom estar aqui com você, né, nesse bate-papo, que na verdade é um bate-papo bem bacana. E aí a gente, para falar de Araguaína, é algo que a gente viveu, né? Então eu sou nascido em Araguaína, nós estudamos junto, vimos Araguaína da onde ela saiu, aonde ela chegou e para onde ela está indo, que é o mais fantástico disso tudo, né? E essa nossa geração, quer queira, quer não, está trazendo muita novidade. A gente está conseguindo absorver isso com conhecimento, a gente busca muito e traz diferenciais para a cidade. Que esses diferenciais é que está fazendo com que esse crescimento seja espontâneo, seja tudo na sua hora, no seu momento. Então, assim, é bem interessante esse passo a passo que a gente vem fazendo, agora há pouco a gente falando. Então, a gente sempre busca inovar, fazer o que os outros não estão fazendo. Sempre a nossa pegada é essa. A gente não se compara com qualquer um aqui perto. A gente busca no Brasil e no mundo tendências e coisas que estão surgindo para a gente poder implantar e não ficar para trás, porque hoje está muito rápido, está muito acelerado as coisas. Então não adianta eu só buscar daqui 1.000 quilômetros, daqui 2.000 quilômetros. A gente tem que buscar no mundo inteiro informações e trazer essa novidade para Araguaína. E eu acho que isso que está acontecendo. Né? É difícil fazer isso, né? Porque no começo a gente sofre retaliação, né? Muita gente, mas o cara quer inventar moda, agora é blogueiro, né? Mas o que te faz quebrar aí essa barreira, essa bolha que a gente sabe que tem e perseguir aí fazer algo diferente? Isso é muito interessante, que o nome da minha empresa é Big, né? Que aí é grande. E quando eu comecei ela, era pequena. Eu lembro, vendendo cimento ali. 36 metros quadrados, uma salinha. E aí depois eu coloquei o nome, como era só cimento, eu mudei para Big Home Center, mas ainda muito pequeno. E até algumas vezes em palestra, o pessoal, sua loja deve ser muito grande para você usar um nome desse. E aí eu até me lembro que uma vez o rapaz falou isso para mim numa palestra, eu falei assim, ainda não é do tanto que eu quero, mas vai ser.
E hoje em Araguaína, pode dizer aí que a gente está numa fatia entre o 1, 2, 3 aí melhores Sim. do mercado em Araguaína e região. Esse ano a gente está ampliando novamente mais a loja, a área de venda. A gente vai aumentar mais. Então hoje aí a gente já tem ali na área de venda ali com depósito mais de 5 mil metros quadrados, coisas que era 30 metros quadrados há 9 anos atrás. Então assim, foi um boom muito grande. E aí é aquilo que a gente fala, qual é o diferencial que você trouxe, né? Então hoje eu consigo ter uma variedade imensa de produtos. Se for pegar nesse nível de lojas maiores, eu sou o único que trabalha do básico ao acabamento. Eu sou a única loja que abre 7 horas da manhã, fecha às 19. Aos sábados a gente fica até às 17. Então assim, a gente precisa fazer algo diferente. A gente quer um resultado diferente. Para a gente quer um resultado diferente. E é isso que eu vejo estar fazendo. Uma das inovações que você está trazendo agora, que é o Vértice, que eu sou cliente dele, né? Fiquei apaixonado pela estrutura, pelo que há de vir, né? Já é um sucesso. Antes mesmo do lançamento, comprei o ano passado, na hora que a gente estava ainda... Você ainda estava... Bebeu água fresca. Bolando o negócio. Então, assim, nós precisamos estar ligado nisso, nas tendências do que vai vir, o que vai acontecer. É o que eu falo, né? A gente, talvez para nós, que estamos aqui há muito tempo, seja mais fácil reconhecer e ver o real valor e o potencial dessa cidade. A gente sabe que qualquer inovação aqui é algo que talvez tem suas barreiras, suas dificuldades, mas quem fura essa bolha, tem um propósito claro, tem uma ideia clara e persegue isso, a gente vê que eles estão sendo virtuosos, assim como você. Você no mercado tradicional buscou oferecer serviços e soluções, horário de atendimento, uma qualidade diferenciada que nenhuma outra empresa oferecia. E isso se mostrou em resultado. É o que eu falo, o crescimento de Araguaína está aí, a gente percebe isso no mercado, a gente percebe isso com os empresários, através de pesquisa de mercado, através das análises. Muitas pessoas ficam receosas, né? O araguainense em geral, ele é receoso, né? Igual o shopping, estava perto de ficar pronto, e será que o shopping vai ficar pronto? O aeroporto, não, nunca vai ter aeroporto, agora vai ter voo. Então assim, ou você fica receoso com esse crescimento e fica de fora desse crescimento, ou você acredita, entra dentro desse crescimento, e aí você pode, seja no seu negócio, seja através do investimento, participar desse crescimento e crescer junto com a cidade. Então, nesse sentido, pensando assim nessa perspectiva futura, toda essa transformação que a gente percebe aí nos últimos anos, né? Eu acho que a construção da Via Lago, shopping, todo esse crescimento do mercado imobiliário, a gente vê assim, várias franquias, só novidades positivas, né? O aeroporto aqui voltando a funcionar, curso de medicina aparecendo, o agronegócio chegando. Então, assim, vamos trazer para o nosso mercado, o que você acredita que são as principais tendências desse mercado imobiliário, né? Seja do ponto de vista de tendência, de material, alguma coisa. O que você acredita aí que... Eu penso que a nossa cultura é, às vezes, muito enraizada, né? Ainda tem aquela meia coisa do interior, e quer queira, quer não, tem coisas que é vantagem, outras não, porque essa questão nossa, às vezes a gente se blinda do que é novo. Quando nós está fazendo é uma coisa, mas quando você me apresentou o projeto, que eu vi questão de valores, a gente já começa, quando toca no bolso, a gente já espanta, né? Ainda mais você que é do mercado, que você faz suas construções, você tem renda própria, e é uma pergunta que eu queria até te fazer, né? Assim, o que te fez, você que tem totais condições de investir, porque uma coisa que eu falo é que assim, o Vértice, nós conseguimos democratizar o acesso ao investimento imobiliário do aluguel. Porque você sabe, para você viver de renda aqui, sem muita dor de cabeça, você tem que comprar uma boa área, você tem que fazer ou um projeto comercial muito bem feito, ou a depender do residencial, você tem que tomar seu cuidado. E não dá para um amador comprar. Então tem um ticket de entrada muito alto, tem um desafio enorme e depois uma dor de cabeça enorme, né? Para você que é do ramo, para eu que sou do ramo, é mais fácil. Então a gente conseguiu democratizar. Mas eu achei muito bacana você ter investido, porque você tinha acesso a isso, mas você optou. O que te fez
mesmo nesse cenário, optar por investir ali no Vértice? No primeiro momento veio a objeção da questão de valores metro quadrado, que é a primeira conta que a gente faz, né? Mas a partir do momento que você conhece o projeto e que se envolve no projeto, que não é simplesmente aquele metro quadrado, daquele quarto, daquele espaço que você está comprando um conjunto. Então você está comprando localização, você está comprando o que vai ter de benefício nesse local, você está comprando algo que está chegando, é novidade na cidade e na região, não é só em Araguaína não. Né? Então é algo que a gente tem certeza que vai ter valorização e todo aquele espaço, um conjunto hoje, porque hoje as pessoas não querem só moradia, ela não pensa só ali no quarto, tá? Ela pensa em todo o conjunto. Experiência. Então, essa experiência que vai ter no Vértice é algo que não tem em Araguaína e tão perto aqui. Assim como... Eu acho que no estado do Tocantins ainda não tem a experiência que vai ter nele. A divisão dos espaços, a quantidade dos espaços, a localização privilegiada. Então, assim, é algo que esse investimento é um investimento certo. Não tem como dar errado, tá? Então, por isso que me fez ir atrás e buscar investir nesse negócio. E antes mesmo já está começando, mas assim, o pessoal já está comentando como é que é e já vem perguntar. E teve algo interessante que eu estava com alguns amigos no churrasco e a gente comentou sobre investimento, sobre negócios e teve alguns que tocou no ponto. Sempre no ponto, metro quadrado. Então isso está enraizado em nós aqui, entendeu? Sim. E é algo que a gente precisa ser mostrado. Com aquela sua estrutura que você trouxe ali no showroom, a gente está vendo outra coisa. Eu nunca tinha participado de uma apresentação desse jeito, né? Então é algo que a partir do momento que você apresenta, que você informa, que mostra a realidade de como que é e os diferencial, porque o que mais a gente está buscando hoje é qual é o diferencial, qual a experiência que isso vai trazer. Então é aí onde você quer investir, fazer algo que esse investimento vai ter frutos com certeza. Ninguém quer mais arriscar do nada, entendeu? E um dos principais questões de eu investir em Araguaína é porque o mercado local, nós que somos empresários daqui, eu tenho que comprar aqui. Você vai comprar um veículo, por que você não compra aqui? Você vai comprar lá em São Paulo, em Goiânia? Você vai, igual nesse momento lá do churrasco, algumas pessoas falam assim, eu vou comprar lá em Goiânia, porque lá é R$2.000 o metro mais barato. Então ele ia economizar R$40 mil. E o acesso que eu tenho a você, às pessoas que vão comprar nesse lugar, são conhecidos. Quem vai alugar. Ele mora aqui, ele tem renda aqui na cidade e por causa desse valor tão irrisório, ele faz um investimento fora que às vezes não consegue nem acompanhar. É o que eu falo, são vários vários aspectos que talvez não estão contemplados nessa análise. A gente entende que é uma análise do mercado, assim como nós, quando lançamos o Lake, quando lançamos os outros produtos. Então, boa parte da população, porque é algo novo, é um modelo de negócio totalmente diferente, que não tem parâmetro, e acaba tendo esse receio. E assim como você acreditou no começo, você fez uma boa análise, quem também fez lá atrás colheu bons frutos. Porque eu acho que tem alguns pontos aí que você tocou que são interessantes. Uma, como você falou, né, muito além do metro quadrado, porque no começo o Vértice nasceu mais como uma opção ali de Airbnb, funcional, inteligente, baseado numa carência e numa demanda óbvia que existia na cidade. Não tem hotel. Hoje você vai no Relicário, em qualquer lugar, você não tem disponibilidade, você sabe, né? E não tem esse modelo de Airbnb voltado para isso, porque assim, já está um projeto de lei que vai ser proibido empreendimentos que não são aprovados como hoteleiros comerciais terem um serviço de Airbnb. Então, isso vai ainda mais gerar uma escassez nessa modalidade de negócios. E aí a Araguaína não tem já oferta nesse sentido. O aluguel Araguaína é muito alto, o índice de locação aqui em Araguaína ele é 20% a 30% mais alto que Palmas, por exemplo.
Tanto é que, proporcionalmente, o aluguel daqui é mais caro que Palmas, é mais caro que Goiânia. A depender é mais caro que São Paulo. Porque, assim, a única coisa que determina o preço de locação ou de alguma coisa, eu falo que é a relação oferta-demanda. Então, é óbvio que a demanda em Palmas, Goiânia e São Paulo é maior. Mas a oferta é muito maior. Se nós entrarmos lá em Goiânia, nesse mesmo bairro, e procurar Airbnb, vai ter uma porrada de opção. Aqui não tem hotel. Então, por que justifica lá em Balsas a diária do hotel ser 600, 650 reais? Oferta e demanda. Então, assim, a análise, ele não tem que pensar no metro quadrado, ele tem que pensar o seguinte, o que esse produto vai te gerar de renda? Eu vou investir X e ele tem uma perspectiva de me gerar por mês de 3 a 6 mil reais, com a perspectiva positiva ou negativa. Essa demanda vai aumentar ou vai diminuir? Como que vai estar o mercado daqui 3, 4 anos, com o voo acontecendo à noite, quantas pessoas de fora vão ter que dormir aqui porque o voo é de madrugada? 150 famílias de fora vindo aqui fazer medicina. Todo o turismo médico a gente sabe que a partir do momento que o cara vem fazer um tratamento médico, se ele puder ficar num lugar melhor, mais adequado, para fazer um pós-cirúrgico, onde que ele vai ficar? Não, a gente está falando de uma demanda que ainda não existe. Porque é o seguinte, não existe o que o Vertus vai oferecer. Porque ele oferece algo único que eu falo, ele consegue tangibilizar o tempo. Porque assim, imagina no mesmo lugar você ter acesso a lazer, a conveniência de um shopping, a estar perto do aeroporto, a ter uma praticidade, a você ter serviço de spa, de academia lá em cima, de lazer. Então assim, você economizou seu tempo, você conseguiu no mesmo lugar potencializar. Isso vai agregar para o investidor final e vai também agregar valor para o usuário final. E se o usuário final tiver um valor, isso vai representar uma diária mais alta, uma taxa de locação mais alta. Então, é um empreendimento que para a cidade, o simples fato de oferecer um coworking daquele, um lugar para fazer um treinamento, uma conferência, sabe que não tem aqui. Onde é que você faz treinamento para o seu time? Então, assim, olha a importância dele nesse cenário de crescimento aqui em Araguaína, sem contar uma arquitetura que nós decidimos transformar um Airbnb simples num Airbnb de hotel boutique, com a pegada de hotel boutique. Então, não tenho dúvidas que isso vai agregar. É óbvio que para isso eu preciso investir mais, né? É óbvio que para isso gera um valor a mais, mas vai gerar esse retorno a mais. É o que eu falo. A gente já nasce atrasado 5 anos quando a gente pensa no projeto. E depois esse produto vai ficar daqui 30 anos. Então eu tenho que pensar em inovar, trazer soluções que hoje talvez não são tão fundamentais, mas para que esse produto ele envelheça bem. Porque se ele envelhecer bem, lá na frente você vai ter um ativo com perspectiva de valorização. E por isso que geralmente assim, aquele imóvel antigo, aquele imóvel antiquado, ele desvaloriza. E aí um imóvel inteligente, como você falou, nós fomos atrás, assim como você viaja o Brasil inteiro, cara, nós fomos atrás, viajamos, trouxemos especialistas de fora e fomos pegando pequenos elementos de todo o mercado do Brasil que tem de moderno para trazer para esse produto. Então ele não perde para nada o que você vê em São Paulo, em João Pessoa, em outras praças. Então realmente eu acho que esse parênteses aí é interessante a gente tocar. Uma coisa que é muito interessante aí que você me falou, as pessoas cobram muito de nós, empresários, tipo no seu caso, cobra um apartamento X, assim, dessa forma, me cobra um produto de alto padrão, olha esse aqui que eu vi novo na internet. Muitas vezes, quando a gente traz esses produtos para oferecer, eles são os primeiros a, não, aí eu não quero. Então a gente tem essa cobrança diariamente. Eu, por exemplo, todo dia tem produto novo lançando no mercado. E aí tem pessoas que falam, em Araguaína não tem apartamento para comprar. Aí aí criam objeções. Mas o apartamento é assim. Aí não, a gente quer um apartamento com tal qualidade, com tal produto, aí você traz. Aí já vem as objeções. Então é algo que realmente a gente está quebrando a cultura que existe enraizada em nós. Eu falo em nós porque eu também vinha com essa pegada, né? E essa pegada está mudando. E é algo que a gente precisa conscientizar, né? Principalmente quem está aí mais próximo de nós, que a gente tem contato, e passar para eles isso, que a gente precisa quebrar esse paradigma. Então, como é que você entende que a gente poderia furar aí essa barreira, né?
dessa conscientização, quando você vai vender um produto de alto valor agregado, para um público que tem condições, tem capital, mas que tem realmente, né? Isso aí a gente sabe que vem mudando, mas é um grande paradigma aqui da cidade. Em primeiro momento, precisamos fazer, independente desse público, porque esse público geralmente ele quer ver o início, o start. No começo ele põe a objeção, mas ele volta, entendeu? Por quê? Porque ele começa a estudar, ele começa a perceber que aquilo é a realidade. Então, no primeiro momento que eu fui comprar o Vértice, por exemplo, pisei o pé no chão. Só que eu falei, não quero. O que eu fiz? Fui pesquisar, fui correr atrás. Depois que eu corri atrás, ainda não estava satisfeito. Aí eu fui conversar. Uma das coisas que eu sinto muita falta e estou começando a fazer é isso. Perguntar, pedir ajuda, pedir opinião. E aí, através dessas opiniões, você começa a absorver se é interessante para você ou não. Então, fui atrás de você, fui atrás de outras pessoas, fui olhar em outras cidades para ver o que era o negócio. E aí é onde começa essa quebra. Mas independente, quando eu falei, não, você continuou com o seu pulso firme, eu vou fazer e vai acontecer. Então, esse pensamento que nós, empresários, hoje tem que essa trazer. Convicção, né? A gente vai ter essa barreira, né? Então, por exemplo, eu tenho um piso lá que custa R$300 o metro quadrado. E aí eu tenho outro que custa 49, tudo é porcelanato. Mas qual é o valor agregado daquele produto? O que aquele produto traz? Aí vem questão de medidas, vem questão de garantia, vem questão da textura da peça. Então, exclusividade, talvez. Essa exclusividade desse produto, se você estragar essa peça, daqui 1 ano você quiser a mesma, eu consigo. Daqui 2 anos eu consigo. Eles mantêm um lote. Eles mantêm e mantêm a tonalidade. Então, por isso ele tem esse valor agregado. É até um clichê essa frase, mas muita fala, cara, você comprar ali um Corolla, qualquer carro assim, ele vai te levar no mesmo lugar. Agora você tá lá numa BMW, né, você tá numa Porsche, você tá num carro, cara, a experiência vai ser diferente. E eu falo assim, o investimento imobiliário, eu entendo que o empresário, o investidor, ele tem que correr risco no negócio dele, né? Porque assim, ele está ali vivendo o dia a dia, então ele sabe mensurar ali os riscos e ele tem que correr ali. Agora, o dinheiro que ele vai investir, pensando ali numa aposentadoria, numa diversificação, ele não pode ter dor de cabeça, ele tem que investir com segurança, com conveniência, né? Então não faz sentido eu investir lá em São Paulo e acontecer algum problema, eu estou longe. Aí eu tenho que pagar o preço que for para uma empresa de São Paulo fazer uma manutenção. Ou então, como é que eu vou saber se estão cuidando bem ou não do meu ativo? E outra, imagina só você estar aqui, vem um parente seu, você coloca a pessoa lá para ficar, um representante. Então, assim, e no restante você bota para alugar. Então, assim, é muito mais... para mim não faz muito sentido, né? A análise... Eu acho que a análise do cliente não tem que ser assim... Cara, o metro quadrado está dentro ou não está? Até porque, assim, na hora que a gente estuda o produto, tem vários motivos que justificam o preço ali por metro quadrado. Tem a relação de área privativa, área construída, tem a eficiência da planta. Então, assim, você sabe muito bem, um apartamento... A gente tem apartamento aqui de 125 metros e tem outros apartamentos que às vezes tem 180 metros, mas entregam praticamente a mesma coisa que o de 125. Quantas casas com um projeto bem feito com eficiência... ela com menos metragem entrega muito mais. Então, assim, esse conceito de metro quadrado, ele não é o conceito mais inteligente. Eu acho assim, para o morador, eu tenho que pensar o seguinte, o investimento que eu estou fazendo e o que isso vai me proporcionar para a minha família, de experiência, de momentos. E para o investidor é o seguinte, o investimento que eu estou fazendo, o que de retorno isso vai me gerar, em quanto tempo e com qual risco eu vou correr isso. Sabe, tem quantos investimentos aparecem para receber um valor alto, mas correndo um elevado risco. Então, eu acho que essa relação retorno-risco é o que o investidor tem que buscar. E quando ele vai para o mercado imobiliário, ele tem que buscar ativos que tenham uma excelente retorno-risco com a perspectiva de melhora. Né? Então, eu acho que são nesses pontos que o investidor deveria estar atento. Né? E é o que a gente tenta, né, Johnny? Conscientizar o mercado. É um dos pontos da questão quando você me perguntou por que você investiu aqui. Sendo que você tem loja de material, você consegue
talvez com um custo mais baixo, fazer a sua própria obra em algum ponto da cidade. Mas não é só o custo, é o tempo que eu levo. Quanto vale meu tempo? É o que eu falo. Entendeu? Então, toda essa carga de tempo, de produto, de mão de obra, de risco, de acidente, O que isso passei não vale? para você, para M21. Eu tenho que entregar esse resultado para você. E esse tempo que eu vou ter, em vez de estar lá na minha obra todo dia Você vai fiscalizando, focar no seu negócio. eu vou focar no meu negócio. Em treinar seu time, em capacitar, em pensar em coisas novas, em viajar, fazer cursos. Que esse resultado, fazendo bem feito, me dá muito mais do que eu estivesse fazendo minha obra. O resultado financeiro Sem dúvidas. banca essa compra, esse negócio, esse investimento, né? Então é algo que às vezes a gente quer fazer de tudo e sai do nosso negócio porque fica em vários nichos. Então hoje o tempo é a moeda mais preciosa que eu vejo, né? Porque a gente tem que ter o tempo de qualidade, a gente tem que ter o tempo na empresa, tem que ter o tempo para a família, né? Então isso é algo que mudou, que vem mudando cada vez mais, né? Então hoje tá muito isso, a gente querendo viver mais, viver uma qualidade melhor. Por isso que as experiências que a gente busca são experiências melhores, melhor conforto, porque a gente também quer viver. A gente não está pensando mais só no negócio, só no faturamento, só no ganhar. A gente também quer usufruir pelo menos um pouquinho, né? Então é algo que faz a gente investir nesse tipo de segmento que eu ganho o meu tempo, qualidade de vida. Eu falo que essa geração, boa parte dessa geração nossa também, né? Muitos saíram, foram estudar fora, então a gente vê vários médicos, né? Seu irmão voltou não, né? Não, meu irmão é médico. Tá, mas ele não voltou para cá não. Ainda não. Mas assim, o que a gente percebe é que essas pessoas, elas saíram, tiveram contato com outras praças, outras cidades mais desenvolvidas, e lá eles já passaram por esse processo de desenvolvimento e de reflexão a respeito, assim, da importância que é meia hora a mais você estar junto com a sua família, da importância de você não ter que ir lá, às vezes, vistoriar um imóvel com um inquilino que te deu uma dor de cabeça, de você poder estar vendo ali seu investimento rendendo, né, de uma maneira segura ali, prática, um ativo que é seu, que além da rentabilidade mensal, você tem a valorização imobiliária dele, que você tem ali uma matrícula que é sua, que você é líquido, que você vende a qualquer momento. Então, assim, essa geração quando vem, assim como alguns públicos, como o pessoal do agro, lá de Balsas, o pessoal lá do sul, cara, é muito fácil a gente vender esses produtos que têm soluções inovadoras, inteligentes, que tangibilizam o tempo, que focam na inteligência, assim, uma solução prática, inteligente, porque eles já beberam dessa água de alguma forma. E realmente, muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade com essa geração mais antiga. Assim como quantas franquias aqui que não davam certo, agora estão dando certo, quantos restaurantes, né? Todo mundo fala, não tem um restaurante bom para sair, mas ia lá no primeiro mês, e aí depois achava caro e voltava para comer no espetinho. Não, o espetinho é muito bom, faz parte da nossa cultura. Mas assim, quantas pessoas não gastavam aqui, mas iam para Goiânia, para Palmas e gastavam muita coisa? É o que eu ia falar, a questão da valorização, porque voltar ao ponto que a gente comentou anteriormente. A gente quer, a gente pede, a gente quer que a nossa cidade tenha coisas diferentes e quando tem, a gente fecha a porta. Só que quando sai, a primeira coisa que faz é ir num restaurante melhor, é pagar um táxi, é pagar algo melhor, mas dentro da nossa cidade, geralmente a gente não tem a cultura de fazer isso, que é algo que vem mudando com o tempo, né? Que é sucesso aí a questão do shopping, restaurantes que abriram aí primeira linha assim, já está se consolidando, né? Vamos Sem dizer. dúvidas. Então são algo que trazemos para a cidade com o intuito de melhorar a cidade. Somos cobrados por isso e muitas vezes a primeiro momento fecha a porta, mas eu acho que está mudando muito essa cultura. Eu já estou sentindo muito Sim. Essa pegada do pessoal. Antigamente tinha pessoal, eu vou comprar em Goiânia, eu vou comprar em São Paulo. A gente entrega o mesmo produto aqui, é a mesma fábrica, é a mesma coisa. Com serviço, com a qualidade de entrega, com a proximidade, que não faz sentido, né? Então, realmente, eu falo, ou
o crescimento está aí, ano após ano, né, em todos os segmentos. Sabe que a gente passa por um momento aí político, econômico delicado, mas uma leitura que eu faço também é que isso acaba sendo uma oportunidade também. O fato de algumas pessoas não terem essa visão, não conseguirem fazer essa leitura, que assim, o que a gente está falando aqui, Johnny, não é nada de outro mundo, é o que aconteceu em várias outras cidades, apenas, e aqui está um pouco mais atrasado. Então, se a gente olhar para Palmas, o que era aquela orla de Palmas há 10 anos atrás? E quem acreditou lá no começo? Né? Ele teve sua valorização alta. Quantas pessoas, eu ligava ali para 10 amigos e falava, vou fazer um prédio de 80 apartamentos aqui na beira do lago. Você devia ser um, falou assim, você tá doido. Né? Porque assim, cara, não fazia sentido. Não, naquela época não. Mas assim, não tinha como a cidade não verticalizar. Terreno ficando caro, você encontrar um arquiteto, cara, para fazer um projeto, contratar uma empresa para fazer obra, você sabe que você mexe com obra, tanto que é complicado. Então, assim, não fazia sentido. A cidade, eu estava hoje lá com o prefeito Wagner, falei, Wagner, já parou para pensar que verticalização é uma necessidade paraguaína, não é tendência? Eu falei assim, tem algum indicador que mostra a quantidade de acidentes de moto que tem aqui na cidade? Ele falou assim, rapaz, o pior que aqui, o que se gasta da política pública com acidente de moto é uma loucura. É muito acima de qualquer outra cidade. Eu falei assim, sabe por quê? Porque Araguaína é uma cidade que tem uma baixíssima densidade habitacional. Ou seja, assim, quando você pega a densidade habitacional é a quantidade de pessoas por metro quadrado de área existente. Araguaína é muito espalhada, tem muito loteamento, tem oferta de áreas. E é que acontece, a gente tem bairros aqui que por tamanho da cidade, são distantes. A gente tem um condomínio fechado mais alto padrão da cidade, que é muito longe. Que assim, a pessoa perde 1h30, 2 horas dentro de Araguaína, indo voltando, levando o filho lá para onde ele mora. Então, quantas mão de obras trabalhadoras, se o cara não tiver moto, ele não trabalha aqui, não tem transporte público. Então, e se fosse mais adensado? E se fosse de uma maneira mais organizada? Você teria uma gestão pública mais eficiente, você teria menos acidente. Então, assim, o desenvolvimento urbano de Araguaína não tem como a não ser vertical, a não ser trazendo esses empreendimentos. E aí, um investidor inteligente, um empresário inteligente sabe fazer uma boa leitura e perceber que é inevitável isso acontecer. Que é inevitável esse tipo de empreendimento aparecer, esse tipo de modelo de negócio, essa tendência que vai, quando estiver pronto, talvez hoje, por não ter essa oferta, parece assim, não faz sentido. Assim como esse apartamento não fez sentido nem para o meu pai e para minha mãe, um apartamento como esse, há 4, 5 anos atrás. Porém, depois de pronto, minha mãe chegou aqui e falou assim, eu quero morar aqui. Assim, imagina quando tiver pronto o Vértice. Imagina um pai que vai matricular seu filho na medicina e que muitas vezes ele tem que comprar um apartamento de 1 milhão e tanto, grande, para o filho estudar fazer medicina. Ele encontra o apartamento daquele do Vértice, um apartamento maior ali se ele quiser, tem tudo ali. Quando o filho dele for embora de férias, ele bota para alugar. Ele aluga o outro apartamento do lado. Então, assim, quantos empresários precisam de um ponto de apoio aqui? Quantos representantes? Você mesmo, né, me indicou um representante que acabou comprando, porque o cara todo mês aqui gasta uma fortuna de hotel e tudo, e se ele puder ter um espaço dele e que depois ele rentabiliza. Então, assim, a partir do momento que ele tiver, imagina como que vai ser. Só que aí é o seguinte, quando tiver pronto, Johnny, não vai ter mais essa condição que você pegou lá no começo. E aí, meu amigo, vai ficar difícil de você entrar. Então, assim, nesse momento é uma oportunidade. O fato de algumas pessoas terem isso é uma oportunidade para quem faz essa leitura. E olha o tanto que é interessante. O pessoal de fora, né, veio e... com Palmas, investidor de Palmas. Investidor de Palmas veio aqui, que em Palmas tem vários outros investimentos, mas quando ele viu esse projeto aqui e a experiência que esse projeto vai trazer, ele apaixonou no negócio e falou, eu quero. Porque além dele usar, igual você falou, além dele poder usar mensalmente, ainda vai gerar renda para ele. E sem contar a valorização que já ocorreu, né? Então já ocorreu de 6 meses para cá, uma valorização bacana. E eu penso que nós, de Araguaína, devemos enxergar isso primeiro. A gente está aqui dentro. Sim.
Então, a gente precisa correr atrás, pesquisar e aproveitar esse tipo de oportunidade, né? Tanto no teu segmento quanto no meu. Eu vi clientes, às vezes me ligam, Johnny, eu comprei isso aqui fora, assim, você consegue arrumar? Porque deu problema. Eu falei, cara, eu tenho esse produto aqui na loja. Então, assim, e são pequenos detalhes. Hoje, um rapaz que trabalha com porcelanato estava fazendo um serviço para mim e falou assim, Johnny, eu tive que comprar um serra-copo fora, eu não vou dar conta de atender seu serviço. Eu falei, cara, eu tenho um serra-copo que faz esse serviço, você vai esperar uma semana para o produto chegar, o produto você poderia ter comprado aqui, você vai ficar parado uma semana, não sabe a necessidade que tem, a pesquisar dentro da cidade, né, aonde poder encontrar. Então, temos coisas dentro da cidade, mas o pessoal vai procurar fora, antes de procurar dentro da cidade, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, Johnny, eu fico muito feliz de, né, ter um amigo aí de infância que tem os mesmos princípios e valores, e eu acompanhei de perto aí sua trajetória, sua história, né? E a gente troca ali algumas figurinhas ali no momento ali da academia, e a gente é muito bom, é confortante encontrar que muitas vezes parece que a gente é um estranho, né, fora do ninho. A gente sabe que quando a gente busca fazer algo diferente, isso às vezes machuca algumas pessoas, ou é difícil, é desgastante, né? Então no primeiro momento ali vem até incertezas que a gente gera, mas quando a gente vê que tem amigos que também estão nessa jornada, que acreditam, que comungam dos mesmos valores, princípios, têm a mesma mentalidade, isso acaba trazendo um conforto e traz mais força de saber que, assim, né, vamos em frente, porque, assim, tem outras pessoas que estão caminhando e que enxergam uma Araguaína diferente, que enxergam o potencial, né, gente que é daqui, que acredita, que sabe do real valor e do potencial dessa cidade. E fico muito feliz de ter você carregando essa bandeira, acreditando no futuro da nossa cidade, do mercado imobiliário, e não tem dúvidas, assim, eu pelo menos falo com muito orgulho que quando a gente vê aqui essa Orla de Araguaína daqui a uns anos, cheia de prédios, moderna, o próprio Vértice. O Vértice é uma homenagem a Araguaína, as curvas homenageiam aí o Lago de Araguaína, as cores foram escolhidas para que todo araguainense se sentisse orgulhoso. Para quem passar aqui na porta de longe, cara, olha o que tem Araguaína. Isso aqui eu me identifico, eu me represento com isso aqui. Então, não tem dúvida que vai ser motivo de orgulho e que, no final das contas, vai gerar rentabilidade com segurança, com conveniência para o cliente. E vai provar que Araguaína está apenas no começo desse desenvolvimento. Então, muito obrigado, né, por seu tempo. Eu sei que para o empresário é muito difícil dedicar um tempo, mas aqui a gente tem uma oportunidade de passar esse recado aqui para a cidade, para o mercado, e de ajudar a trazer nessa consciência e elementos para que esse mercado saiba fazer. Eu falo, o papel nosso não é tentar convencer cliente a tomar decisão, nem a querer ir por algum caminho, mas que ele tenha as informações adequadas, subsídios para fazer uma boa tomada de decisão, como você foi atrás de informação para tomar uma boa decisão. Então, eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, com certeza a Araguaína vai desenvolver. A gente precisa somar, né? Então, não dividir. A gente precisa somar um com o outro e trazer coisas, não ter medo de falar. Às vezes as pessoas veem alguma coisa que vai ganhar dinheiro, eu vou ficar só para mim. Às vezes nem faz o negócio. Então, nós precisamos dessa pegada, né? Chegar e falar, Rafael, isso e isso, a gente está na academia, a gente fala pro proprietário da academia, cara, melhora isso e isso que eu vi, essa troca de ideia, né? Faz o crescimento, tanto nosso pessoal, crescimento da nossa empresa e o crescimento da nossa cidade, onde residimos com nossa família. Então, precisamos disso, dessa troca de ideias, dessa troca de informação e somar isso para que a gente tenha, na verdade, uma Araguaína melhor, que essa Araguaína melhor, quando a gente fala, é a nossa vida. É a nossa família, o futuro dos nossos filhos. Então, residimos aqui, temos que buscar algo melhor para todos, não só para nós, porque não adianta ficar bom só para mim, ou só é bom para o Rafael. Não adianta. Qual é o prazer nisso? Qual é o sentido da vida? Né? Então, tem que ser algo
que seja bom para todos. Uma das coisas que eu venho primando muito por isso, né? Só é bom quando é bom para ambas as partes. Sim. Não adianta ser só bom para mim o negócio ou só bom para você. Sim. A coisa tem que ser boa quando é para ambas as partes. As coisas funcionam. E é assim que eu estou seguindo, que está dando certo, que está acontecendo, que está mudando a minha empresa, que está mudando minha vida pessoal. É isso. Então é algo que eu norteei e estou fazendo acontecer nesse segmento. Bacana, meu amigo. Estamos juntos aí nessa jornada, no mesmo caminho. Obrigado. Muito obrigado.